Meus irmãos, a paz do Senhor, Cláudio e o nosso canal Discipulando com a Bíblia. Hoje vamos fechar o nosso estudo da nossa revista Conectar Mais Jovem, esse terceiro trimestre, onde estamos concluindo o nosso estudo do livro de Daniel e de Ezequiel, a escatologia nas perspectivas dos profetas Daniel e Ezequiel. Já estudamos tanto trazendo resumo sobre os livros, os personagens, os profetas, suas visões, suas profecias. Hoje vamos fechar o estudo, o nosso terceiro trimestre da nossa lição do jovem. Nossa última lição, ela traz como título a teologia dos livros de Daniel e Ezequiel. O nosso versículo do dia está aqui no livro de Daniel, capítulo 3, versículo 25. Respondeu e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Verdade aplicada. A teologia evidenciada em cada livro da Bíblia revela o caráter, a bondade e o plano de Deus para com a humanidade através de seu Filho Jesus, através do seu Filho Jesus Cristo. Nosso versículo do dia está tratando do momento em que Nabucodonosor lança Misael, Ananias e Azarias, conhecido também como Sadraque, Mesaque e Abednego, nome babilônicos, na fornalha de fogo. Nabucodonosor esperava que eles fossem consumidos pelas chamas do fogo, mas nós vemos ali uma aparição, uma teofania do próprio Cristo, juntamente, Cristo aparecendo ali e livrando aqueles 3 jovens da fornalha de fogo. Como estamos falando de teologia, nós vamos observar a cristologia, tanto nos livros de Daniel quanto de Ezequiel, tá? Os objetivos da nossa lição é entender a revelação de Deus naquela época, verificar a cristologia nos livros em questão, Daniel e Ezequiel, e destacar os pontos escatológicos destes 2 livros, tanto do livro de Daniel quanto do livro de Ezequiel, tá? Nós, ao estudarmos esses livros, nós vamos, já que temos a Bíblia formada, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, nós temos o cânon da Bíblia completo, os 66 livros, mas na época que foram escritos, os profetas, eles não tinham dimensão acerca do material teológico, que seus livros compunham, ou seja, do conteúdo dos seus livros. Hoje, quando estudamos o livro de Daniel, de Ezequiel, na perspectiva teológica, nós vamos ver ali bem claro a questão da cristologia, sistematizando, da escatologia, que são visões
futurísticas, né? Doutrina das últimas coisas, bem como a gente vai ver ali a pneumatologia, que é o estudo, a doutrina do Espírito Santo. Então, sistematicamente falando, nós vamos ver bem claro essas doutrinas teológicas em evidência nestes dois livros. Quando estamos falando de teologia, nós não estamos falando aqui da epistemologia da palavra, tá? A teologia, o nome teologia, a origem da palavra, ela é composta por a soma de duas palavras gregas, theos, Deus, mais a palavra logia, que é ciência, ou seja, um estudo sistemático sobre Deus. Mas se formos conceituar teologia numa visão teológica, nós podemos descrever teologia como uma investigação, ou seja, uma investigação reflexiva a partir da Bíblia Sagrada, das Sagradas Escrituras, né? Procurando entender o plano de Deus para salvar o homem, para resgatar o homem a partir do sacrifício vicário do seu Filho Jesus Cristo. Tá? Então, podemos descrever assim, conceituar assim, né? Uma visão, uma investigação reflexiva a partir das Sagradas Escrituras, né? Procurando compreender e entender o plano de Deus, o seu amor para com a humanidade, e o plano de resgate a partir do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, tá? Nosso texto bíblico de referência está no capítulo 38, aqui do livro de Ezequiel, versículos do 1º ao 10º, ok? O primeiro tópico da nossa lição vai dizer o Espírito Santo nos livros de Daniel e Ezequiel, o Espírito Santo revelado em Ezequiel, e Daniel e sua capacitação pelo Espírito Santo. Nós, estudando as Sagradas Escrituras, nós vamos entender como era a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento. E em todo o Antigo Testamento, o Espírito Santo está atuando. Não como no Novo Testamento, a partir do dia de Pentecostes, até os nossos dias, o Espírito Santo habita em cada cristão. Aquele que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, o Espírito Santo passa a habitar na vida desta pessoa. No Antigo Testamento não era assim. O Espírito Santo vinha sobre o indivíduo, sobre o rei, sobre o sacerdote, sobre o profeta, sobre alguém para uma missão específica. Tá? Aquela obra era realizada, aquela missão era realizada, mas o Espírito Santo não permanecia na vida daquela pessoa, né? Como nós a temos no Novo Testamento. No Antigo Testamento, o Espírito Santo é descrito como o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, e sua atuação é perceptível no decorrer dos acontecimentos das profecias bíblicas. No Novo Testamento, o Espírito Santo habita em nós, né? Em João, capítulo 16, a partir dali do versículo 7, Jesus falando com seus discípulos que ele iria para o Pai, mas enviaria outro, o Consolador, que ensinaria, que faria lembrar, que estaria conosco. Entende? Então, nós vamos ver no livro aqui de Ezequiel, nós vemos no livro de Ezequiel, a ação, a manifestação do Espírito Santo, né? Aqui, Espírito Santo, o tema teológico da doutrina que estuda o Espírito Santo é a pneumatologia.
tá? Então nós vemos aqui no livro de Ezequiel a ação e manifestação do Espírito Santo na vida do profeta. Ezequiel, que morava ali numa comunidade chamada Tel Aviv, às margens do rio Quebar, na Babilônia, onde Deus chamou como profeta. Ezequiel, ele era sacerdote, lá ele estudava para o sacerdote, filho de sacerdote, mas Deus chama como atalaia, como profeta do Senhor. E o Espírito Santo, o Espírito de Deus, aqui nós vemos a ação do Espírito Santo na vida de Ezequiel. As visões que Ezequiel tinha, o Espírito Santo que mostrava a Ezequiel. Uma passagem bem conhecida é lá do capítulo 37, né? Da visão do vale de ossos secos. Então, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, dá aquela visão a Ezequiel, que transporta Ezequiel até aquele vale de ossos secos, né? Onde percebemos ali explicitamente, claramente, a atuação do Espírito Santo como um vento produzindo restauração e vida para aquela multidão de ossos, né? Simbolizando ali a nação israelita, os hebreus. Mesmo, né, estando no período da lei, tá? É perceptível a ação do Espírito Santo revelando os mistérios de Deus aos santos profetas, no caso aqui de Ezequiel, e capacitando-os para a árdua tarefa de produzir, de profetizar, como Deus vai revelar a Ezequiel, aquela casa rebelde, ou seja, profetizando ao povo de Ezequiel, este mesmo Espírito Santo que opera, né, nas nossas vidas. Operou no passado, continua operando em nosso meio. Em Daniel, né? Daniel também tem, a gente vê a evidência nítida da ação do Espírito Santo na vida de Daniel e seus amigos, tá? Daniel também foi um homem que se destacou na Babilônia, também numa terra onde foi levado cativo, né? Como alguém sábio e entendido, que interpretava sonhos e tinha o domínio sobre a ciência e sobre o conhecimento. Paulo, o apóstolo Paulo, lá no Novo Testamento, né, em 1 Coríntios, na carta aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12, Paulo vem descrever esse dom, né, que é o dom da ciência, o dom da sabedoria. Quem distribui esse dom? É o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo já distribuiu esse dom lá na antiga aliança, né, muitos anos antes ao profeta Daniel, tá? O mesmo Espírito continua disposto a nos capacitar para que sejamos agentes de transformação, né, neste mundo perverso que vivemos e corrompido, tá? Quando Jesus iniciou o seu ministério, Jesus foi cheio do Espírito Santo. Jesus só iniciou o seu ministério quando ele foi batizado por João Batista, e o Espírito Santo pairando sobre Jesus, enchendo Jesus, né? Ocasião em que João vai relatar, ouvindo a voz de Deus, dizendo: "Este é meu filho amado". Então a gente tem ali a Trindade, o Filho sendo batizado, a voz do Pai dizendo: "Este é meu filho amado", e o Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo de forma corpórea ali de uma pomba. Então nós vemos ali a Trindade. Jesus é levado para o deserto pelo Espírito Santo, Lucas vai relatar, para ser tentado pelo diabo. Depois dos 40 dias e 40 noites que Jesus chega em Nazaré, na sinagoga, Jesus começa a ler a passagem ali, onde está ali na nossa Bíblia,
Isaías 61, onde Jesus diz: porque o Espírito de Deus, ou seja, o Espírito Santo, está sobre mim, que me capacitou para pregar, para anunciar, para trazer vida, em outras palavras. Então, Jesus só iniciou o seu ministério quando o Espírito Santo o revestiu de poder, tá? Então, o próprio Filho de Deus, Jesus estava 100% homem, 100% Deus, mas como homem, Jesus precisava, os milagres que Jesus realizava, era no poder, através do Espírito Santo. Glória a Jesus, né? Segundo tópico da nossa lição, a Cristologia revelada, um dominador e Senhor sobre todas as coisas, as referências messiânicas em Ezequiel. Então, nós como cristãos, nós sabemos que existe um fio messiânico que perpassa em todos os livros da Bíblia, desde o Gênesis, né? Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, está lá Deus prometendo, falando que da semente da mulher, já estava apontando para Cristo, nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Então Deus já estava falando ali do seu Filho, Jesus Cristo, tá? Em Ezequiel e Daniel não é diferente. Nós vemos a ação as profecias, as visões, apontando para um reino que não terá fim. E esse rei é Jesus Cristo. No livro de Daniel, vai mostrar diversas vezes a soberania de Deus em ação sobre as nações. Nós vemos isso lá no capítulo 2, né, quando na visão daquela imagem que tinha cabeça de ouro, que Nabucodonosor, daquele sonho que Nabucodonosor tem, e Deus dá a interpretação a Daniel. Aquela imagem que tem a cabeça de ouro, simbolizando o próprio reino babilônico, o peito e os braços de prata, simbolizando o reino seguinte, que conquistaria a Babilônia, o rei do Medo-Persa, o ventre de bronze, simbolizando o reino que conquistaria o rei Medo-Persa, o reino Medo-Persa, no caso, a Grécia, e os pés, as pernas de ferro e os pés de ferro e de barro, simbolizando o reino seguinte que ascenderia, que foi o reino romano. Então, desde lá do capítulo 2, nós vemos a imagem mostrando os reinos e uma pedra lançada, né, uma mão que uma pedra é lançada sobre os pés daquela imagem. Aquela imagem se despedaça, vira cinza, vira pó. E aquela pedra que foi lançada, que despedaçou aquela imagem, cresce, enche toda a terra, simbolizando o reino que nunca terá fim, que é o reino do Senhor Jesus Cristo. Depois nós vamos ver também em Daniel a expressão filho do homem, né? Nós vemos isso lá no Novo Testamento, Jesus sendo chamado como filho do homem, né? O filho do homem vindo sobre as nuvens para destruir os reinos e estabelecer o reino eterno. Está lá também no capítulo 7 de Daniel, quando Deus mostra a Daniel os 4 reinos seguintes, né? Os animais, simbolizando esses reinos, o reino babilônico, o reino medo-persa, o reino grego e o reino romano. A gente vê também aqui no livro de Daniel, no capítulo 9, né, na chamada 70 semanas de anos de Daniel, mostrando também falando sobre o Messias, né? O Messias seria tirado, mas depois o seu reino será implantado. É um reino que não tem fim.
tá? Então a gente vê a cristologia aqui, ela está presente em Daniel, evidenciando que ele seria responsável, né? Que Cristo é o responsável por implantar o reino que jamais terá fim. Jesus, quando ele veio à Terra, Jesus trouxe o reino de Deus. O reino de Deus está entre nós. Não está na sua completude, porque a igreja não foi arrebatada ainda, né? Existem coisas a acontecer e as próprias profecias deste livro nos mostram que existe algo ainda, né, com visões, profecias a acontecer sobre o fim das coisas. A própria última semana, na 70ª semana da profecia de Daniel, que está aqui no capítulo 9 do livro de Daniel, a partir do versículo 23, é sobre a última semana desta profecia, que é Deus tratando com o povo judeu, que se dará no período da grande tribulação, tá? Então, o Antigo Testamento estava apenas preparando o coração do povo para receber o Messias prometido. E as referências messiânicas em Ezequiel? Será que tem? Sim, também tem, né? Embora Ezequiel não seja considerado um profeta messiânico, também é possível ver algumas passagens no seu livro que evidenciam o ministério do Senhor Jesus Cristo. A gente vai ver, por exemplo, lá no capítulo 34 de Ezequiel, a partir do versículo 11, onde Deus vai falar sobre o bom pastor. O bom pastor que iria atrás das suas ovelhas para libertar, cuidar e alimentar. Ou seja, faz aqui porque os líderes judeus, hebreus, né, de Israel, eles falharam, eles fracassaram. Então, o próprio Jesus iria assumir a direção, o controle do seu povo. Então, o próprio Cristo, o próprio Jesus, irá assumir a direção do seu povo. E a gente vê isso bem claro lá no livro no Novo Testamento, no Evangelho escrito pelo apóstolo João. Durante o ministério de Jesus ali, Jesus falando sobre as suas ovelhas, né? Que ele é o bom pastor. E como o bom pastor, ele estava dando a sua vida pelas suas ovelhas. Está lá no capítulo 10, a partir do versículo 11 do Evangelho escrito por João. Jesus vai dizer: ninguém me força a dar minha vida. Eu dou minha vida pelas minhas ovelhas. Em outra passagem, Mateus capítulo 15, Jesus afirma que ele foi enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele foi enviado às ovelhas perdidas. Por quê? Porque os líderes não fizeram aquilo que era para fazer, que era apacentar, que era cuidar, que era proteger as ovelhas. Então, o próprio Cristo, ele viria para apacentar as suas ovelhas. Então, existe uma alusão quanto ao reino deste pastor. A gente vê também aqui em Ezequiel, capítulo 37, né? A restauração do povo hebreu, né? Então, o texto fala de servo de Davi, aqui em Ezequiel, capítulo 37, versículo 24, sendo uma designação, essa palavra servo de Davi, do próprio Cristo, né? O Messias, como filho de Davi. E o terceiro tópico da nossa lição, a escatologia como tema central, o destino da nação de Israel e o fim de todos os reinos. Então a gente vê aqui, tanto no Ezequiel quanto Daniel, que é a escatologia,
A escatologia nada mais é do que o estudo das últimas coisas, tá? O estudo do tempo do fim, das profecias que ainda não aconteceram. Então, tanto em Daniel quanto em Ezequiel, mesmo eles vivendo em um período muito remoto, né, muito distante do nosso tempo, eles profetizaram sobre acontecimentos que fugiam ou que fogem à lógica humana, né? Então, fazê-lo evidenciando assim um Deus que revela o fim antes dos acontecimentos. Então, Deus, através dos seus profetas, profetizaram que chegaria um tempo em que este mundo seria mudado, que o pecado seria extirpado, será extirpado, tirado do meio dos homens. Aqueles que viveram, né, principalmente na antiga aliança, na expectativa, acreditando na promessa, serão restaurados a uma eternidade com Deus. Na nova aliança, né, aqueles que aceitam Jesus como Senhor e seu Salvador, fará parte desta família, né, voltando à origem, ao princípio, né, aquela paz, aquela harmonia, aquela comunhão que Adão tinha com Deus. Nós estamos caminhando para isto, para o nosso lar, para a nossa casa. Então, as profecias, elas apontam para esta restauração que foi quebrada, né, com o pecado. Então, Deus, na sua onisciência, não abandonou o homem. As profecias apontam para uma restauração, não só por parte dos judeus, mas também de todos aqueles que reconhecem e aceitam Jesus como seu único Senhor e Salvador. Então, Ezequiel mostra ao povo alguns acontecimentos relativos ao futuro de Israel. O primeiro é quanto à restauração, fazendo com que aconteça o regresso dos judeus à sua terra. Nós temos acompanhado desde 1948, quando o Estado de Israel foi declarado, reconhecido como um Estado independente. Está lá na profecia, lá no capítulo 36, versículo 36 de Ezequiel. Então, a restauração dos hebreus ou judeus voltando para a sua terra. Sabemos que o Estado de Israel, o país de Israel, apesar de ser tão pequeno, né, é um dos países mais desenvolvidos, mais preparados, tanto politicamente quanto belicamente. Está cercado de inimigos, o volta e meia está em guerra, né? Os grupos terroristas tentando, os países comunistas tentando de toda forma exterminar Israel do mapa. A ideia não é viver em paz, é exterminar. O antissemitismo sempre existiu contra os judeus, porque é o povo do Messias, é o povo de Deus, tá? É o povo, a nação que Jesus veio, tá? Então a guerra, o ódio contra o povo de Deus sempre existiu e sempre vai existir, tá? Onde a partir de 1948, desde então, milhares de judeus têm retornado para a sua pátria. Então, isso está lá em Ezequiel, capítulo 36, capítulo 37, com a restauração política nacional de Israel. Isso já aconteceu, tem acontecido, mas falta restauração espiritual ainda, tá? Então, outro grande acontecimento narrado por Ezequiel é a chamada Guerra de Gog e Magog. Nós estudamos na nossa lição anterior, quando estes serão destruídos por meios sobrenaturais para demonstrar a soberania do Senhor e a fidelidade de Deus ao seu povo. Está lá no capítulo 39. O próprio Deus, né, com o sopro da sua boca, né,
aniquilará estes que se reunirão para tentar eliminar o povo judeu, conforme profetizado por Ezequiel, né? A casa de Israel, os judeus, terá um novo nascimento espiritual, né? Quando o Espírito de Deus for derramado sobre todos eles. E aqui nós estamos falando da restauração espiritual, ou seja, quando eles reconhecerem e verem Jesus como seu Messias, como o Messias que eles rejeitaram. E em Daniel, através de suas revelações, né, deixa claro também que todos os reinos desta terra serão destruídos, passarão, seus reis também acabarão. Porém, no fim dos tempos, erigirá um reino que jamais terá fim. É aquela mão que cortou aquela pedra e foi lançado sobre os pés daquela imagem do sonho de Nabucodonosor, onde aquela imagem caiu, se despedaçou, virou pó, virou cinza. E aquela pedra que foi lançada sobre aquela imagem cresceu e tomou toda a terra. Ou seja, o reino de Cristo não tem fim. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. E nós, como co-herdeiros, né, participantes das bênçãos de Cristo, também fazemos parte deste reino, tá? Esta é nossa esperança, né? Glória a Deus. E outro tema abordado também por Daniel, de grande relevância escatológica, apocalíptica, são os acontecimentos da última semana, né, que nós tínhamos estudado, a 70ª semana da profecia das 70 semanas de Daniel, que está lá no capítulo 9, do livro de Daniel, a partir dos versículos 23 ao 27. Tá? Então a teologia bíblica nos mostra que esta semana, esta última semana, né, só acontecerá no período ali da grande tribulação. A partir do momento do arrebatamento da igreja, iniciar-se-á, né, esta última semana desta profecia de Daniel, né, profetizado há milhares de anos, mas ainda não se cumpriu. Estamos vivendo a era, o tempo da igreja, mas esta última semana de 7 anos, ela falta acontecer, e será no período chamado de tribulação, de grande tribulação, onde a ira de Deus, o selo da ira de Deus, será derramado sobre a terra, tá? Então, Daniel termina seu livro dizendo que as palavras estão fechadas e seladas para o tempo do fim. Então, Daniel e Ezequiel profetizaram há mais de 2.500 anos atrás. E esta profecia, principalmente da última semana de Daniel, falta se cumprir. Deus tratando com os judeus, tá? Então, a teologia, ela é evidenciada aqui nos livros de Ezequiel e Daniel. Ela vem nos mostrar que Jesus é o plano central de Deus. É através de Jesus que a humanidade é restaurada. Então, desde o Gênesis a Apocalipse, Jesus é o centro. Cristo é o centro. O reino, o rei redentor da humanidade, que implantará o seu reino, e um reino que jamais terá fim, tá? Então, nós vemos essas doutrinas separadamente nestes livros. A pneumatologia, né? O Espírito Santo, nós vemos visões, profecias apontando para Cristo, né? A cristologia, e a escatologia. Nós estamos falando aqui de temas teológicos, tá? Apontando, destacando tanto a ação do Espírito Santo, quanto visões apontando para Jesus, o Messias, o Cristo, o Redentor,
o Salvador do mundo, e a doutrina das últimas coisas, apontando para o tempo do fim, tá? Então é preciso também a gente ter cuidado quando se fala de teologia, porque nós estamos vivendo um tempo, né, em que muitas novas chamadas pseudo-teologias têm se emergido, né, em nosso tempo. Muitos pensamentos liberais, teólogos liberais, né, deturpando o ensino clássico das Sagradas Escrituras, tá? Desviando estes que precisam ser confrontados, porque a palavra de Deus é a palavra final. Deus não muda, Deus não altera, Deus não se equivoca, Deus não se contradiz, Deus não erra. A Bíblia Sagrada, ela se auto-explica, tá? Então, é importante estudar, é essencial estudar. Mas todo ensinamento cristão, ela precisa passar pelo crivo das Sagradas Escrituras, tá? Então, como eu falei no início, a teologia, não falando da sua origem, do significado da sua palavra, mas o entendimento da teologia, ela é uma investigação reflexiva. Aí nós vamos refletir a partir do que as Sagradas Escrituras nos diz. Então, uma investigação reflexiva a partir das Sagradas Escrituras, procurando o teólogo, o estudante, o seminarista, compreender, entender, né, o plano de Deus para salvar a humanidade através do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, tá? Então, é um estudo aprofundado, sistemático, onde estudamos a pessoa do Espírito Santo, estudamos a pessoa de Cristo, estudamos as doutrinas escatológicas, estudamos a doutrina da salvação, a doutrina do pecado. Então, são estudos sistemáticos, separados, que nos levam a compreender de uma forma detalhada o que a palavra de Deus nos diz, nos ensina, tá? Então, Jesus, ele é o ponto central da teologia e que, na consumação dos tempos, dominará não somente sobre a igreja, mas também sobre Israel, sobre todos. E o reino de Cristo é um reino que não tem fim, tá? Que Deus continue te abençoando, né? Esse trimestre aí nós estudamos 2 excelentes livros, tem sua visão, seu viés escatológico apontando para o tempo do fim. Que Deus abençoe sua vida e até a próxima lição do nosso próximo trimestre. Deus abençoe.